Hoje é 14 de junho de 2025. Poucos dias antes das festas juninas, do Arraiá, e algo que eu quero falar aqui, que eu venho percebendo há anos, só que eu não tinha o total conhecimento do que a gente estava lidando. E só atualmente eu tive ideia para conseguir fazer um vídeo, para conseguir explicar e tentar abrir a mente de algumas pessoas que ainda estão trancadas em um estilo de pensamento meio corrompido. Então, não é de hoje que eu vejo alguns vídeos de pessoas falando sobre isso, sobre o cangaço, mas falando especificamente de antigamente, explicando como tudo surgiu. Já eu quero apresentar aqui nesse vídeo um vídeo falando mais sobre a atualidade, como a mentalidade do brasileiro acaba cavando sua própria cova. O cangaço, para quem não sabe, eu que sou nordestino, conheço bastante dessa parte, já que temos festa junina, apologia ao cangaço. Então, para quem não sabe, o cangaço era um movimento entre o ano de 1920 e 1930, dado como algumas pessoas como o Velho Oeste do Brasil, do Nordeste. Naquela parte mais do Nordeste, especificamente, o cangaço esteve lá. E o que eu mais vejo é as escolas locais fazendo apologia a esse tipo de coisa do cangaço. Aos cangaceiros, a roupa deles, a atos que eles fizeram, não profundamente os atos deles, mas de forma que eles não se aprofundem de forma histórica, mas sim só no que falam. Então, desde criança eu via em escolas, nas escolas, apresentações, trabalhos sobre o cangaço, roupas de cangaceiro, aquele chapéu. Principalmente hoje em dia você vê muito nordestinos, pessoas que são artistas famosos, que usam aquele chapéuzinho de cangaceiro para representar que é o Nordeste, é nordestino, que tem orgulho de ser do Nordeste. Então, esse tipo de coisa acaba corroendo. Mas por que o cangaço é tão prejudicial para o próprio nordestino? Para você que não sabe, no cangaço, os cangaceiros foram criminosos. Isso daí já tem um belo motivo de ser uma destruição da própria cultura nordestina. Eu, como nordestino, tenho o total direito de falar isso. Então, ter como criminosos um símbolo da região do Nordeste, não é uma coisa muito boa. Mas você falar isso hoje, parece que nem muda nada, sendo que tem crianças que apoiam criminosos, falam que querem ser criminosos, cantores que fazem apologia ao crime e a justiça não faz nada com isso. Não era muito diferente antigamente. Você vê hoje em dia meninos, meninas, principalmente jovens que não sabem nem o que estão apoiando, mas apoiam. E quando são questionados sobre o que estão apoiando, ficam calados ou apenas tentam tirar seu foco, lhe insultando, falando mal de você, tentando te agredir. Então, antigamente não era muito diferente. Por exemplo, alguns avós meus falavam que o Lampião era tipo um Robin Hood, roubava dos ricos e dava para os pobres, que ele era uma boa pessoa. E não vão ser só deles que a gente vai escutar isso. Da mesma forma que a gente escuta de pessoas que socialismo deu certo. Bom, não vou nem explicar isso. Então, muitos idosos também falam isso. Não tem essa mentalidade, mas poucos vão dizer que eles realmente foram criminosos. Dentro disso, não muda muito.
No cangaço tinham vários coronéis que estavam envolvidos para que o cangaço continuasse. Enquanto os criminosos dos cangaceiros estavam lá, os coronéis estavam lucrando. Não é muito diferente hoje. Há policiais corruptos, mas também há policiais que estão fazendo o seu trabalho para ter a segurança na sua população. Mas o que também não ajuda é a grande justiça do Brasil, que na prática vemos que de justiça não tem nada. Os próprios políticos do Brasil demonstram isso. A polícia, na maioria das vezes, captura os criminosos, prendem e depois são soltos. E as pessoas falam mal da polícia, diferente de antes. Que antes você simplesmente, se você matasse um criminoso, você não ia ter problema com a justiça. A polícia iria matar um criminoso e não ia ter muito problema, a população ia apoiar. Mas hoje, se um bandido entra dentro da sua casa para poder estuprar sua mãe, sua mulher, sua filha, e você se defender matando esse criminoso, é você que sai como culpado. Se você colocar uma armadilha na sua moto, o ladrão pegar essa moto e tentar roubar ela e se machucar com uma armadilha, você que vai sair como um criminoso. A justiça brasileira na prática não é muito boa. Então hoje temos muitas pessoas que estão apoiando criminosos, algo que antes não era muito diferente, mas com pouca frequência. Então, se você pegar muitas pessoas do Nordeste que não têm conhecimento histórico, vão falar que o Lampião era uma pessoa boa, e até hoje usam roupas de cangaceiros em datas comemorativas. Se você for numa escola, muitas vezes aqui do Nordeste, você vai cair de cara com apresentações com pessoas, com crianças usando roupa do cangaço. No último ano que eu estudei na escola, antes de terminar o ensino médio, teve apresentações que os alunos estavam vestidos de cangaceiros, segurando armas, usando chapéu de cangaceiro, usando coldres para guardar cartuchos, a simulação de peixeiras. Então não mudou muito as coisas, só se modernizou as coisas. Então quando eu vou para o mercado tem propagandas com mulheres, homens usando roupas de cangaceiros. Seria a mesma coisa você fazer apresentações e propagandas com roupas de soldados alemães nazistas, soldados russos soviéticos que também eram criminosos, mas algumas pessoas não admitem isso. E vou separar um vídeo também para falar especificamente disso. Então, você simplesmente... É um absurdo isso, você parar para pensar de forma histórica. Pessoas usando roupas de criminosos para fazer apresentações. Já pensou se essas pessoas que tiveram sua vida ceifadas, homens que tiveram a vida de suas mulheres e suas filhas estrupadas por cangaceiros, ver que anos depois eles foram representados como heróis e ainda como personagens de peças, como esse homem iria se sentir? Como essa mulher iria se sentir depois de ser violada por outro cangaceiro, por um criminoso, perceber que ele virou um herói? Isso não muda muito hoje. Hoje em dia, o herói vira um vilão e o vilão vira um herói. Então, é a mesma coisa de você pegar um bandido e colocar ele como se fosse a vítima da sociedade. Que o motivo dele roubar o seu celular, que você ainda nem conseguiu pagar, roubar o seu carro que você conseguiu trabalhando, roubar sua moto que você conseguiu trabalhando, estrupar sua filha, sua mãe, sua esposa, isso daí é culpa da sociedade e não porque ele é um vagabundo que não quer trabalhar e tem uma mentalidade totalmente corrompida e impura. Esse é o Brasil. Só que em relação ao Brasil também temos alguns países também que estão indo nessa pegada. França, Estados Unidos. A cultura woke em si está destruindo a mentalidade das pessoas e principalmente os jovens que nascem
com a tela na mão. Não vão ser os soldados que chegaram, encontraram, caçaram o bando de Lampião e de muitos outros policiais esses que encontraram Lampião, mataram ele, arrancaram a cabeça deles e exporam em praça pública como um troféu. Naquela época eles estavam dados como heróis, mas se você olhar hoje em dia, quase ninguém lembra deles. Vão lembrar de quem? De criminosos que assediaram, estruparam, roubaram, mataram várias pessoas pobres. E não, Lampião não roubava de ricos e dava para pobres. Eles roubavam de ricos e pobres e distribuía para o grupo deles. E quando chegou na Era Vargas, na década de 1930, foi o que ajudou a acabar com esse cangaço, com o cangaço em si. Mas é muito triste você ver você mesmo sendo nordestino e perceber que muitas pessoas ainda têm esse pensamento em relação a isso. Coloca criminosos como símbolo do Nordeste. E para lojas artesanais ver cangaceiros de barro moldado como estátuas, peixeiras, dizendo que daqui foi feita inspirada na peixeira de Lampião. E outro ponto também que me deu uma motivação para fazer esse vídeo foi quando eu estava passando na sala da casa da minha avó e passou um comercial de uma série, de um filme, sei lá, que retrata a vida do cangaço. Ia passar onde? Na Globoplay, claro. Então, a personagem principal, ela é uma mulher que era humilde não, que era pobre, não confundo essas duas coisas, de pobreza com humildade. Então era uma pessoa que era pobre, aconteceu alguma coisa de matar um parente dela e ela tentar entrar no cangaço para poder se vingar. E a frase dela é: quando você entrava no cangaço era por causa de vingança. Ou seja, você entrar num grupo criminoso para estrupar, matar, roubar várias pessoas era questão de vingança e não de caráter. Plantando mais uma coisa dentro da cabeça das pessoas para achar que é isso mesmo. É algo que eu via também em alguns filmes antigos que eu assistia com meu avô, que davam um Lampião como um cara que era um herói, colocavam cenas que ele nunca fez, cenas que nunca aconteceram, acabando com toda a história em si, ou seja, colocando negacionismo para trabalhar. Mesma coisa com uma série que falava sobre Lampião, um trabalhador de moto que voltou no tempo e estavam achando que ele era o Lampião. Só que tinha um cara que era igual a ele, que era o Lampião. E ficava tentando descobrir quem era o Lampião de verdade. Ele fingia que era o Lampião, tinha gente que acreditava e tinha gente que não. Era mais um filme de comédia, ou seja, um filme de comédia que se passa, que o tema literalmente são grupos de criminosos. Por que você não faz um filme realmente histórico que cumpre toda aquela cronologia histórica, não coloca nada que seja negacionista, que minta, que exalte os criminosos, coloque algo realmente de verdade, um filme de ação como se fosse um Velho Oeste, que no final o bem triunfe, ou na maioria das vezes não, que o mal ganhe, mas não de forma positiva, para saber que o Brasil está literalmente em ruínas, colocando pessoas que fazem apologia ao crime como artistas. É isso que temos que mudar na nossa mentalidade. Então, quando os cangaceiros tinham poder de tudo, onde eles passavam, as polícias tinham medo e saíam correndo, o cangaço não foi destruído porque eles não quiseram. Coronéis não quiseram isso porque estavam lucrando. Não é muito diferente de hoje em dia. Há muitos policiais corruptos, mas principalmente
a política e a justiça é corrupta. Tem pessoas que dizem ser deputados, governadores, presidentes, prefeitos, que dizem ser justos com a justiça, apoiam a democracia, mas apoiam criminosos. Se você falar o que ele não quer ouvir, você pode ser muito bem ser condenado a ser preso ou pagar uma multa. Então, que tipo de democracia e justiça é essa? Que até mesmo os candidatos e políticos, deputados, são criminosos, ex-presidiários, bandidos, assassinos, ladrões. É culpa do governo ou culpa da própria população? É um pouco dos dois. Se o Brasil quisesse, não iria estar passando sufoco com tantas facções, criminosos, estrupos, roubos. O Brasil só não quis mudar porque não quer, principalmente a população. Não é o presidente, não é o prefeito, não é o deputado que vai lá sozinho entrar no poder. É você que dá a chave para ele. Mas primeiro temos que mudar a nossa educação. Como uma pessoa tem o direito de votar em alguém para governar o Brasil, sendo que nem sabe o que essa pessoa defende. Só fala, não, vou escolher o menos pior. Não é o governo que tem poder sobre a população. Se não fosse a população, quem está lá em cima não estaria lá. E é isso. Se você gostou desse vídeo, já dá um like, se inscreve se gostou desse assunto, falando mais, abrindo mente de algumas pessoas. Claro que vão ter algumas pessoas que vão concordar comigo que não estão aceitando esse tipo de coisa aqui no Brasil, mas vão ter outras que vão estar acostumadas a estar rolando na lama e não querem sair desse poço de lama. Então o brasileiro realmente ele tem que mudar para mudar o Brasil. O Brasil não está destruído. E é um assunto que eu também quero conversar aqui. Algo que, se os brasileiros quisessem, o Brasil poderia se tornar uma potência mundial. Algo que ele já foi anos atrás. Então, fiquem com Deus e até um outro dia.